queridos? Na aula de hoje nós vamos falar de oscilação oral de alta frequência. Ou seja, nós vamos trabalhar equipamentos que trabalham a otimização do fluxo expiratório, associando uma oscilação. E essa oscilação é feita através da expiração oral. Tá difícil? Flutter, shaker, a capela. É disso que a gente vai falar hoje, ok? Vamos lá então. Nós temos um recurso chamado oscilação oral de alta frequência. Ele vem sendo estudado desde a década de 80 e tem como objetivo a desobstrução brônquica através de oscilações que são transmitidas para a via aérea. Essas oscilações, elas geram uma vibração e essa vibração promove o descolamento da secreção e a aceleração do fluxo aéreo promove o deslocamento dessa secreção. A esses aparelhos nós chamamos de aparelhos de oscilação de alta frequência. Eu tenho para mostrar para vocês aqui o shaker. Então vamos lá, vamos começar com a fundamentação teórica dessa nossa técnica, ok? Eu tenho um fiel resistor de limiar pressórico gravitacional. E que resistor é esse? Uma bilha de aço, ok? Ela é pesadinha, ela é acoplada no aparelho em cima de um cone. Esse cone é acoplado no corpo do aparelho ou cachimbo. Muito bem. E aí a gente tem as oscilações todas as vezes que o paciente expirar no circuito do aparelho, ok? E o mecanismo de ação é esse aqui que eu estou demonstrando para vocês aqui no slide. Vou até afastar um pouquinho. Esse é o mecanismo de ação. Quando você faz uma vibração, o plug é chamado de secreção impactada, né? Você pode traduzir por isso. O plug de secreção, você começa a vibrar essa região, então você começa a favorecer o descolamento, a desagregação, a desaderência desse muco na parede, né, impactado na parede do brônquio. Com isso ele solta e ao sair ele é transmitido através da aceleração do fluxo expiratório para áreas de maior calibre para estimular esse reflexo de tosse e, consequentemente, o paciente expectora a secreção. Então, é um aparelho genial. O problema é que esse aparelho precisa da gravidade. O resistor é gravitacional, ou seja, quanto maior a inclinação superior, mais difícil é. Entretanto, há um limite, né? Você não vai poder fazê-lo assim. Então, há um limite de trabalho. E esse limiar pressórico ofertado na fase expiratória do ciclo nada mais é do que pressão positiva expiratória, correto? E essa pressão positiva expiratória, ela vai manter o quê? Ela vai manter as vias aéreas pressurizadas, deslocando também ponto de igual pressão, favorecendo a desobstrução do bronco propriamente dito também, ok? Então eu tenho um aparelho que oferece uma PIP, uma EPAP, no caso que é ventilação espontânea. Ele oferece uma PIP, ele produz uma vibração de 12 a 25 Hz de oscilação. Essa vibração, durante o processo expiratório, ela é transmitida para as vias aéreas. As vias aéreas recebem essa vibração e, ao receberem essa vibração, o muco que está aderido à parede, ele começa a ser trabalhado para ser descolar. A partir do momento que ele descola, a própria aceleração do fluxo expiratório, ao fazer a técnica, associado à PIP ofertada, ou seja, ao EPAP, melhor falando, que é respiração espontânea, a pressão positiva expiratória, favorecem o quê? O dilatamento das vias aéreas e o favorecimento do deslocamento e a posteriori a retirada. Então, eu acho esse aparelho assim, genial, extremamente útil, extremamente eficiente. O problema é que ele é um aparelho que aerosoliza também, né? Porque ele acelera o fluxo expiratório. E a gente tem que ter os nossos cuidados,
ok? Mas não é para não deixar de fazê-lo. Você pode fazê-lo ao lado do paciente, não de frente para ele, utilizando todos os seus recursos e as suas EPIs, ok? Antes, para falar sobre o flutter, o shaker ou a capela, é que eles são considerados um mucolítico físico, porque a vibração, ela quebra, ela desagrega as partículas, ela promove, né, uma desagregação das partículas, e isso faz com que o muco fique mais fluido e consiga se soltar. Então eu considero um dos mais brilhantes aparelhos já criados para fisioterapia respiratória. E de quanto é essa PIP ofertada, ou seja, essa EPAP ofertada, essa resistência respiratória ofertada? Bem, varia de fabricante para fabricante, né? Nós temos uma média de até 20 centímetros de água de dificuldade expiratória, ou seja, de pressão positiva expiratória. E isso aumenta a capacidade respiratória funcional, isso melhora a troca gasosa e, ao mesmo tempo, ele promove a desobstrução brônquica. Então, ele é um aparelho que ele pode ser utilizado em recursos em pacientes com doenças mistas, que tenham tantas características restritivas, como atelectasias e shunts, mas que também tenham características obstrutivas, correto? Então é um aparelho bem legal para trabalhar esse tipo de paciente. E a oscilação intratraqueal, ela gira em torno de 6 a 20 Hz. Já foi medido quantificado, né, o grau de oscilação, a quantidade de oscilação em Hz traqueal que esse aparelho oferece para o nosso sistema respiratório. Aqui você tem a imagem do flutter, simplificado, um gráfico simplificado do flutter, onde você tem a característica das oscilações, que vão de 6 a 20 Hz, né? Dependente da gravidade, da quantidade de como você consegue levá-lo. Quanto mais horizontalizado ele fique, menor é a pressão ofertada e menor é a vibração gerada. E quanto mais elevado ele fique, até um determinado 45, 50 graus no máximo, nem não passa disso, né? Aí você tem maior pressão positiva para se vencer e tem uma maior oscilação, uma maior vibração sendo transmitida para as vias aéreas do paciente. E o local onde a gente coloca a boca, que é o mouthpiece. Bem, a técnica de aplicação do flutter, eu fiz essa aula até sentada, que é para poder facilitar para vocês entenderem. Ele é muito simples. De preferência, você coloca o paciente sentado e peça para ele fazer uma leve inclinação, uma inclinação de 30 graus. A inclinação que está na imagem é um pouquinho mais do que 30 graus, porque eu não comprei uma inclinação ideal. Então eu vou ficar aqui de lado para vocês, tá? Então ele vai ficar sentado e vai fazer uma leve inclinação. Vai colocar o aparelho na boca. E vai realizar todo o ciclo expiratório, ok? Porque facilita o processo de ativação da tosse nessa posição. O paciente faz esse tipo de aceleração do fluxo e já facilita a expectoração nessa postura, ok? Caso o nosso paciente não consiga ficar na posição sentada, como eu mostrei para vocês, vocês podem botar o paciente em Fowler e ir adaptando se ele consegue ficar o mais ereto possível em Fowler, dependendo de cada paciente, das condições de cada paciente, correto? Tempo de aplicação varia de 3 a 15 minutos. Eu costumo trabalhar em ciclos de série de 10, de 15, né? Então eu faço sim 4 séries, 3 séries de 10 ou 15 com flutter e já passo para um outro recurso. Então eu estou sempre utilizando vários recursos, né? E aí já passo para outro recurso. É importante eu lembrar para vocês que em época de Covid-19, esses aparelhos, apesar de terem todas as características para passarem por um processo de desinfecção a nível ambulatorial, né, com hipoclorito de sódio, deixar no mínimo 1 hora, 2 horas de molho, depois lavar com água e sabão, secar com álcool 70,
Agora o uso é individual. Então o que a gente vai fazer? A gente vai prescrever o aparelho para que o paciente compre o seu aparelho e o traga no dia da sessão, ou você pode até, se ele desejar, você pode guardar para ele no saquinho Ziploc, você higieniza ele com água e sabão, né? Lava, passa álcool 70 nele todinho, fecha no Ziploc e ele será utilizado na próxima sessão, onde ele será higienizado novamente na frente do paciente, passará álcool 70 nele novamente na frente do paciente e ele vai ser utilizado seu próprio aparelho, ok? Eu tenho um paciente que comprou o aparelho e marcou aqui o nomezinho dele, com caneta de escrever em reto projetor. Então ele colocou o nomezinho no aparelho, eu coloco dentro do saco e escrevi no saco também o nomezinho dele, tá? Então é a forma de você trabalhar com o flutter, shaker ou a capela. E eu vou mostrar a diferença de cada um agora para vocês. Muito bem, a gente começa a falar do flutter. O flutter é um aparelho suíço, um aparelho de fabricação suíça. Assim como o shaker ou a capela, ele combina a PEP com oscilações de alta frequência na fase expiratória do fluxo. A válvula tem um dispositivo em forma de cachimbo com um cone no seu interior, semelhante ao shaker, e contém uma bilha de aço para produzir as vibrações a partir do momento em que ocorre a aceleração do fluxo expiratório para vencer essa pressão que essa bola está exercendo como resistência, ok? Segundo os fabricantes, o flutter tem uma frequência média de 15 Hz de oscilação durante o tratamento. Ele varia de 5 a 20, mas a frequência média é 15 Hz de oscilação. E aí agora eu vou mostrar um videozinho para vocês sobre uma terapeuta tratando um paciente com flutter. Não é um vídeo novo, é um vídeo antigo, por isso o terapeuta está sem máscara e sem os EPIs necessários para os dias atuais de atuação profissional. Muito bem, agora eu vou falar do shaker, um aparelho nacional da NCS de São Paulo, e ele tem os mesmos objetivos e a mesma filosofia de trabalho do flutter, correto? A diferença é que ele é nacional. Esse é um aparelho que tem trabalhos em cima dele. Então tem um trabalho no laboratório de fisioterapia respiratória, da espirometria, né, da UFSCar, que comprova que seus efeitos são similares ao flutter. Então ele tem os mesmos objetivos terapêuticos, a mesma filosofia, o mesmo esquema interno de trabalho. O design é um pouquinho diferente, porém é em forma de cachimbo, angulado, né? Como eu mostrei para vocês, aqui dentro tem uma bilha e um bocal. Ele também é lavável, também é desinfetável, porém a gente está em situações que ele terá a ser feito exclusivamente de uso único. Não há como compartilhar mais nenhum tipo de aparelho, mesmo passando pela desinfecção hospitalar, ok? Importante eu lembrar para vocês que todos esses vídeos que eu estou jogando aqui nas nossas aulas, os links estão abaixo, ok? Para vocês irem lá nos links e entrarem e assistirem diretamente na página do autor, correto? Muito bem, nosso próximo aparelho, eu não tenho ainda ele, porque o Shake me supre as necessidades e é um pouco mais barato, né, do que os outros aparelhos e supre perfeitamente as necessidades. Então eu gosto muito de indicar, porque tem que ver custo-benefício para o meu paciente também, né? O acapela. O acapela é um aparelho que combina a oscilação de alta frequência com o PEP, né? Assim como o shaker, assim como o flutter, correto? Só que ele não usa uma bilha, ele usa um ímã e uma alavanca como um resistor pressórico. A diferença é apenas essa. E uma coisa interessante desse aparelho é principalmente para pessoas, para terapeutas que trabalhem com pacientes acamados. Por quê? Tanto o flutter quanto o shaker, eles são de gravidade dependente. Então é preciso que o paciente tenha um ângulo de trabalho para que seja efetiva a técnica. Então, se o paciente estiver deitado, fica praticamente impossível você trabalhar com flutter e com shaker. Você tem que levantar ele em Fowler, pelo menos, né? Se ele estiver restrito e não puder ficar em Fowler, essa técnica ela não pode ser utilizada com esse aparelho.
Já uma capela, por não ser gravitacional, ele te oferece a oportunidade de você oferecer a oscilação de alta frequência na via aérea, né? Fazer a oscilação de alta frequência, fazer a resistência, oferecer a PEP, né? Ou seja, os objetivos de descolamento e deslocamento de secreção vão ser cumpridos, mas o paciente pode ficar em qualquer posição, inclusive deitado. Então é um aparelho que facilita para terapeutas que trabalhem em domicílio, pacientes acamados restritos ao leito, ok? A frequência oscilatória do acapela varia de 0 a 30, dependendo da força, né, que você utilize, e da regulação também, que ele tem uma regulagem. Você pode regulá-lo mais ou menos, menos PEP, mais PEP, então você vai ter, dependendo da sua regulação, você vai poder chegar até 30 Hz de frequência oscilatória. Ele apresenta dois modelos no mercado. O azul, que é o mais leve, oferece uma PEP menor, uma frequência de oscilação menor, logo exige volumes minutos menores do paciente. Então, o paciente ainda em fase inicial de tratamento, ainda está bastante debilitado. E temos o verde. O verde, ele já exige um pouco mais desse paciente, ele gera mais volume minuto, exige maior volume minuto e gera maior frequência oscilatória. E aqui no nosso slide tem o link, e nesse link vocês vão abrir e vou colocar lá embaixo nos comentários do nosso vídeo, e vocês vão chegar e vão abrir e vão ver todo o esquema de funcionamento da capela. Na realidade é um vídeo de comercial, né? Eu coloquei porque eu precisava de algo didático para passar para vocês verem como é que é o funcionamento da capela. Não diferencia grande coisa do Flutter nem do Shaker, a não ser que você trabalhe com paciente restrito ao leito. Aí, se você trabalha com paciente restrito ao leito, tem que ser a capela, porque Flutter e Shaker fica muito limitado o trabalho com eles. Agora, uma coisa muito legal é que a gente pode associar a técnica, né, gente? Então, eu acabei de falar para vocês, estamos numa aula de oscilação de alta frequência, né? Oscilação oral de alta frequência, OUF, né? E onde eu já falei de Shaker, de acapela e de Flutter. E eu posso utilizar, gente, a associação interna com a externa. O que é isso? Eu posso utilizar uma nova técnica que eu vou estar falando agora para vocês, chamada vibrocompressão torácica, nova no sentido de estar juntando, né? Associando, porque essa técnica é bem antiga. E eu vou estar fazendo o paciente vai estar realizando o aparelho de oscilação de alta frequência oral, e o terapeuta vai estar fazendo a oscilação externa junto com a compressão e aceleração do fluxo. Então eu associo duas técnicas que têm por função quebrar a viscosidade, diminuir, fluidificar, fazer o bucolítico físico, tanto internamente quanto externamente. E aí otimiza sim e muitos resultados, tá? Então não façam técnicas inspiratórias por etapas, do tipo 3 séries de Flutter, 3 séries de vibração, 3 séries de temp. Não façam isso. Utilizem, associem, somem as técnicas. Você ganha tempo e ganha resultado, que é mais importante do que tudo. Então, se o paciente é cooperativo, ele pode segurar o Flutter dele e ir fazendo, você vai, acopla sua mão na caixa torácica e vamos para a próxima técnica, vibrocompressão torácica.